Graça e paz, irmãos. Boa tarde, sexta-feira, 21 de agosto de 2020. Vamos iniciar mais um estudo em autoconfrontação. Nós agradecemos a Deus por esta oportunidade. A nossa oração é para que o Senhor também traga alento, conforto e consolo para aquelas famílias que estão sofrendo, estão acompanhando seus entes queridos no leito da dor, lutando pela vida. Nossa oração também é em favor daqueles que estão passando pelo luto da perda dos entes queridos. Nós realmente temos clamado a Deus, clamado ao Senhor por cada uma das famílias, cada uma dessas pessoas. Nós vamos ter nosso estudo em autoconfrontação na lição 8, se for da vontade do Senhor, terminaremos essa lição hoje. Então, na lição 8, cujo título, cujo tema dessa lição é Prática Bíblica resulta em mudança permanente. Então, a prática bíblica resulta em mudança permanente. Os versículos que são a base dessa lição são Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E também Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. E o ponto, ou o momento da lição em que nós estamos é passos práticos para alcançar mudança bíblica. E nós estamos agora para começar o último desses passos, que é o ponto 2. Nós já vimos alguns passos que fazem parte do subponto do ponto 1, que é atenda de imediato a necessidade de mudar biblicamente, peça sabedoria a Deus, esteja sujeito ao Espírito Santo, faça uma autoavaliação de como você tem falhado, faça uma lista de pensamentos, palavras e ações substitutivos, desenvolva um plano básico para viver diariamente, e por aí vai. Agora nós vamos começar. Pratique com constância e fidelidade o seu novo estilo bíblico de vida, né? E antes de nós começarmos, vamos orar. Querido Deus, glorioso Pai, louvado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te agradecemos porque de uma maneira milagrosa, Pai, o Senhor nos salvou, porque nós não tínhamos capacidade, nós não tínhamos vontade de fazer a tua vontade, de cumprir a tua palavra, mas de uma maneira milagrosa, pela tua misericórdia, pelo teu amor, o Senhor nos chamou, o Senhor nos atraiu de forma que não conseguimos dizer não. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda a vivermos a tua vontade, fazer a tua vontade, cumprir a tua palavra. Sabemos, ó Pai, que precisamos da tua ajuda, por isso recorremos a ti em oração, ao estudo bíblico com afinco, ó Pai, porque sabemos que não temos forças para fazer isso sozinho. Contamos com tua ajuda, com a influência do teu Espírito Santo que habita em nós. Ó Deus, também te pedimos, ó Pai, mais uma vez pelas famílias que estão sofrendo no Brasil e no mundo por causa desta pandemia, Senhor. Mais uma vez pedimos que o Senhor abençoe, dando inteligência, sagacidade, sabedoria aos mais diversos cientistas, ó Deus, tanto na área sanitária quanto na medicina, Senhor, para que haja logo uma vacina, para que haja remédios eficazmente comprovados, ó Pai, e que eles sejam usados largamente sobre a população, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus também pelos nossos líderes políticos que embasam suas decisões unicamente no bem-estar da população e não por causa de interesse próprio, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Deus, te pedimos, abençoa
a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja, Senhor Deus, para que nós, em nome de Jesus Cristo, possamos não só passar bem por todo este período, como também sejamos pessoas que são procuradas por outras para oração, para consolo, para ajuda, para um ouvido atento, um ombro amigo, Senhor Deus, que nós sejamos reconhecidos como sacerdotes teus, como homens, mulheres, jovens e até crianças que se colocam na posição de interceder a ti por aqueles que estão ao nosso redor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade. Vamos começar aqui. Então, lição 8, na letra H, dentro do plano que é atenda de imediato à necessidade de mudar biblicamente. E agora o ponto 2, pratique com constância e fidelidade o seu novo estilo de vida bíblico, baseado em Gálatas 6:9, Filipenses, Hebreus e Tiago. Vamos lá para Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Também Filipenses capítulo 4, versículo 9. Que diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Agora, Hebreus, capítulo 5, verso 14, que diz: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. E Tiago, capítulo 1, versículo 25. Diz assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, nós encontramos aqui esta afirmação: pratique com constância e fidelidade o seu novo estilo bíblico de vida. Por que é necessária esta afirmação? Porque a tendência do ser humano, a tendência normal do ser humano médio, é que ele tenha uma prática em determinada área, mas se os resultados não vierem imediatamente, a tendência dele é procurar outro método, procurar outra metodologia, procurar, inclusive, até outras estratégias. Mas o que nós vemos é que a palavra de Deus nos diz que nós não devemos mudar a estratégia. A estratégia sempre deve ser bíblica, mesmo que os resultados não apareçam imediatamente. E os resultados muitas vezes não aparecem imediatamente justamente porque nós somos inconstantes. O nosso coração é dobre, o nosso coração é enganoso. Então, é necessário que realmente tenhamos uma prática constante, não apenas um período de oração, não apenas pedir com intensidade, inclusive até emocional, e achar que o milagre ocorrerá de maneira automática e permanente, mas sim uma questão constante, uma busca constante, uma busca com constância pela vontade de Deus em um estilo bíblico de vida. Ponto 3. Quando você peca, mas lida biblicamente com a falha, você pode contar com o cuidado sustentador de Deus, tão logo você volte à obediência. Então, quando você peca, mas lida biblicamente com sua falha, você pode contar com o cuidado sustentador de Deus. Salmo 37, 24. Vamos lá para Salmo 37, 24. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão.
Também Salmo 145, 14. Salmo 145, verso 14 diz assim: O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Então, essa é a primeira frase dessa afirmação. Quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com o cuidado sustentador de Deus. Tão logo você volte à obediência, ou seja, esse cuidado ele é de acordo com o tempo da obediência, o tempo do retorno à obediência. Provérbios 24:16 diz assim: Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. E também 1 João capítulo 5, versos 4 e 5. 1 João capítulo 5, versos 4 e 5 dizem assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então nós temos essa terceira, esse ponto 3 da nossa lição, né, do subponto da lição, que diz: quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com um cuidado sustentador de Deus. Salmo 37, 24, 145, 14. Tão logo você volte à obediência. Provérbios 24, 16 e 1 João 5, versículos 4 e 5. Este ponto da lição ele é dividido em letras A e B. Na letra A diz assim: sempre que falhar, você deve. 2 pontos. Primeiro, reconhecer o seu fracasso e confessar o seu pecado a Deus. Então, reconhecer o seu fracasso, Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave do teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Também 1 Coríntios 11, 31. 1 Coríntios capítulo 11, verso 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, primeiro sempre que falhar, você deve reconhecer o seu fracasso, Mateus 7, de 1 a 5, e 1 Coríntios 11, 31, e confessar o seu pecado a Deus, Salmo 51, de 1 a 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. 1 João, capítulo 1, versículo 9. A palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, sempre, quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com um cuidado sustentador de Deus. Tão logo você volte à obediência. Sempre que falhar, você deve reconhecer o seu fracasso e confessar o seu pecado a Deus. 2. Confessar o seu pecado a aqueles contra quem você pecou. Tiago 5,16. Confessai
as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, recobrando, quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com um cuidado sustentador de Deus, tão logo você volte à obediência. Sempre que falhar, você deve, primeiro, reconhecer o seu fracasso e confessar o seu pecado a Deus. Segundo, confessar o seu pecado àqueles contra quem você pecou. Nós vimos agora Tiago 5,16. Número 3, mostrar fruto de arrependimento correspondente a uma mudança de direção. Tiago 4, do 7 ao 10. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versos 7 ao 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Também Apocalipse capítulo 2, 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei o teu lugar e o teu castiçal, se não te arrependeres. Então vamos recapitular. Quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com um cuidado sustentador de Deus. Tão logo você volte à obediência. Sempre que você falhar, você deve 1. Reconhecer o seu fracasso e confessar o seu pecado a Deus. 2. Confessar o seu pecado àqueles contra quem você pecou. 3. Mostrar fruto de arrependimento correspondente a uma mudança de direção. E 4. Preparar novamente ou revisar o seu plano básico e ou plano de emergência. Lembrando que Deus lhe prometeu vitória sobre o fracasso. Então, a primeira frase, ou a primeira afirmação desse ponto 4 é: preparar novamente ou revisar o seu plano básico e ou plano de emergência. Filipenses 2, 12 e 13 e 3, do 12 ao 14. Vamos lá para Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículos 12 e 13. Diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Também capítulo 3, versos 12 a 14. Diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, preparar novamente ou revisar o seu plano básico e ou plano de emergência, lembrando que Deus lhe prometeu vitória sobre o fracasso. Provérbios 24, 16. Provérbios 24, 16 diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. 2 Coríntios 2,14 diz: e graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar
o cheiro do seu conhecimento. 1 João capítulo 5, versículos 4 e 5 e também o versículo 18. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Também o versículo 18, que diz assim: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, recapitulando aqui, quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com o cuidado sustentador de Deus, tão logo você volte à obediência. Sempre que falhar, você deve, primeiro, reconhecer o seu tropeço e confessar o seu pecado a Deus. Segundo, confessar o seu pecado àqueles contra quem você pecou. Terceiro, mostrar fruto de arrependimento correspondente a uma mudança de direção. E quarto, preparar novamente ou revisar o seu plano básico e ou plano de emergência. Lembrando que Deus lhe prometeu vitória sobre o fracasso. Agora a letra B. Volte a andar no caminho de Deus e não insista nos fracassos do passado, pois Deus lhe concedeu pleno perdão e está completando a sua obra em você. Então vamos lá? Volte a andar no caminho de Deus. Romanos 12, 2. Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Filipenses 3, versos 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, volte a andar no caminho de Deus. E não insista nos fracassos do passado. Filipenses 3, 13 e 14. Filipenses 3, 13 e 14. Diz: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, volte a andar no caminho de Deus e não insista nos fracassos do passado, pois Deus lhe concedeu pleno perdão. 1 João 1, 9. 1 João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, volte a andar no caminho de Deus e não insista nos fracassos do passado, pois Deus lhe concedeu pleno perdão e está completando a sua obra em você. Filipenses 1,6 e 2,13. Filipenses 1,6 diz: Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Capítulo 2, versículo 13. Diz assim: Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, finalizamos aqui a lição 8. Esta lição, vamos recapitular aqui um pouco para uma melhor compreensão de toda a lição. O título principal, ou o título de toda a lição, ou o tema de toda esta lição é Prática Bíblica resulta em mudança permanente. E toda a lição tem como base principal 2 versículos. O primeiro é:
Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, Hebreus 5,14, e também Tiago 4,17, que diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, neste ponto, nós vimos para os princípios bíblicos, que é a prática bíblica resulta em mudança permanente. A sua prática em direção à mudança bíblica. Aprendemos como iniciar, como prosseguir e como amadurecer em uma prática bíblica em direção à mudança. Aprendemos qual é o ponto de vista bíblico sobre provações e tentações. Aprendemos a diferença entre provações e tentações. Nós aprendemos como é que Deus age através das provações que Ele coloca para nosso crescimento. Aprendemos que Satanás ele coloca tentações, não provações, mas tentações para nos fazer pecar, e ele sempre coloca essas tentações levando em consideração a nossa vontade de satisfazer a nós mesmos e não de satisfazer a vontade de Deus. Nós aprendemos que existem 3 níveis da tentação e que esses 3 níveis são a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, exemplificado na queda do homem, quando Eva ela olha para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela vê que aquele fruto é agradável à vista, é também uma árvore boa para ser comida e boa para dar entendimento. Então aí nós temos esses 3 níveis aí da tentação. Nós também vimos que as provações e tentações, elas têm um ponto em que nós podemos usar para a nossa própria renovação da esperança, ou seja, quando nós aprendemos a lidar com as provações e com as tentações de maneira bíblica, então a nossa esperança de uma comunhão permanente com Deus, ela é renovada. Nós vimos também que os passos práticos para alcançar uma mudança bíblica, que é essa que nós vimos agora, elas têm como base efetuar uma mudança bíblica na própria vida requer oração e ação com propósito definido, e ela é dividida em 2 partes. A primeira é: atenda de imediato à sua necessidade de mudar biblicamente, como peça sabedoria a Deus, esteja sujeito ao Espírito Santo que habita em você, faça uma autoavaliação e uma lista de como você tem falhado em pensar, falar e agir. Confesse ao Senhor o seu modo de agir não bíblico, faça uma lista de pensamentos, palavras e ações substitutivos de acordo com a Bíblia, desenvolva um plano básico e desenvolva também um plano emergencial bíblico de ação contra o pecado. E desenvolva um plano de emergência. Sempre que possível ou necessário, peça ajuda a outras pessoas mais maduras na fé para te ajudar nessa demanda. E a segunda parte dessa subdivisão da lição, que é passos práticos para alcançar mudança bíblica, é: pratique com constância e fidelidade o seu novo estilo bíblico de vida. Também, quando você peca, mas lida biblicamente com a sua falha, você pode contar com o cuidado sustentador de Deus, tão logo você volte à obediência a Ele. Então, esse é o resumo de toda a lição 8. Nós aprendemos muitas coisas importantes. Se for da vontade do Senhor, semana que vem começaremos a lição 9, que tem como título Lidando com o Eu, parte 1. Como eu devo lidar comigo mesmo, como eu devo lidar com o meu ego. Parte 1. E a base desta lição, que se for da vontade do Senhor, teremos na semana que vem, é Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, que diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai,
Muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso de crescimento espiritual. Nos ajuda, Senhor Deus, a fazer a tua vontade, a viver a tua vontade, Senhor Deus. Nos ajuda a colocar em prática esses planos, tanto básico como emergencial, que nós tenhamos real capacidade, força de vontade de, inclusive, colocar no papel, de fazer a tua vontade, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos e irmãs que têm acompanhado, assistido, inclusive demonstrado gratidão a Deus por este material, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.